Olá, queridos. Curta um pouco da paisagem da BR-316, justamente com destino a São Luís. Passa pelo Brejinho, por Caxias, e é justamente essa BR que também vai dar entrada lá no nosso sítio, próximo aqui ao Brejinho. Temos aqui essas vendinhas, são aqui no próximo ao Brejinho. Pequenos comerciantes que vendem castanha, castanha do Pará, pimenta, redes. Na época do piqui também eles vendem piquis. Tangerina, manga, caju, na época do caju. Essa aqui é a entrada lá para o nosso pequeno sítio. Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez aqui para conversar com vocês acerca de questões muito sérias da palavra de Deus, questões atuais, que dizem respeito justamente ao tempo do fim. Como nós precisamos ter uma conduta, pensar como agir nesse momento em que Deus está tendo misericórdia de nós no decorrer dessa pandemia, para que nós possamos assim nos preparar para realmente pensar como iremos agir quando as coisas começarem a piorar. A pandemia pode melhorar um pouco, sim, mas certamente que logo em seguida as coisas irão se agravar muito mais. Essa é a expectativa, essa é a perspectiva divina. Realmente é o que está aqui profetizado nas Santas Escrituras. Vamos ver o exemplo de Ló. O que aconteceu com Ló? Quais orientações que Ló deveria ter realmente seguido e não conseguiu? Vejamos aqui, eu queria que você acompanhasse no livro de Gênesis. Vamos ler aqui no capítulo 13 de Gênesis. Aqui é aquela controvérsia entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Como foi que Abraão agiu com Ló? Qual foi a escolha que Ló teve? Vamos entender. 13, o versículo 10 diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló
nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Aqui nós vemos o caso de um patriarca da Bíblia, um homem extremamente instruído. Ló conviveu com Abraão. Ló viu que Abraão tinha o altar do Senhor, que Abraão considerava Deus ao ali imolar os cordeiros. A esposa de Ló também conviveu com Abraão. Então eles tiveram tempo ali de compreender e reconhecer aquela religião e como aquela religião se desenvolvia. Mas na hora de Ló escolher para onde ele ia, ele escolheu o quê? Ir para as cidades. Foi armando a sua tenda, cada vez mais chegando nas cidades. Por quê? Porque ele via ali o quê? Prosperidade material, oportunidades de trabalho, de crescimento, de expansão em termos de riquezas, de bens nessa terra. E o que aconteceu? Nós sabemos aquela história. Você conhece aqui, virando aqui um pouco a página das Santas Escrituras, você vê aqui já Gênesis 19, quando já é aquele momento aonde Ló já está vivendo em Sodoma há muitos anos. Então, seus filhos já estavam ali bem estruturados, suas filhas estavam vivendo ali. E quando Deus avisa realmente Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, o que acontece? Seus filhos não acreditam nele. Nós vamos ver aqui realmente como é que é o perigo de você estar próximo às cidades, não é? Então, nós podemos ver aqui algo interessante. Aqui diz, Gênesis capítulo 19, eu vou ler aqui a partir do versículo 1 que diz: Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Vamos dar aqui uma paradinha. Ló estava o quê, irmãos? Ló estava assentado ali em Sodoma. Toda aquela Sodoma, uma perniciosidade, uma depravação moral, depravação física, depravação espiritual, e Ló ali sentado, sem se aperceber dos perigos que ali tinham para a sua família, que poderiam realmente prejudicar a sua família no campo espiritual. E aí continua. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Por que, queridos, que Ló insistiu tanto para que aqueles 2 forasteiros, que eram os anjos de Deus, não pernoitassem na praça? Ló sabia o perigo que eles corriam em estar na praça. Sodoma já era um lugar completamente aniquilado pela imoralidade. E aqui nós vamos compreender justamente isso. Aqui nós vemos que assim que Ló conduz esses 2 anjos para sua casa, esses 2 forasteiros, o que a cidade fez com eles? Vejamos aqui o versículo 4 que diz: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-nos para fora, para que nós abusemos deles. Saiu Ló ao encontro e fechou-se a porta. E Ló disse: Rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Queridos, essa é a situação da cidade em que Ló vivia. Os homens que chegavam naquela cidade
Toda a turba queria logo o quê? Conhecer. Aqui ele vai dizer justamente, traze-nos fora a nós para que abusemos deles. Você acha que tipo de abuso é esse aqui? Queridos, é o abuso sexual mesmo. Sodoma, os homens estavam se inflamando uns aos outros, cometendo torpeza. E naquele momento, Ló ainda achava seguro morar em Sodoma e Gomorra. Assim, queridos, apesar da situação daquela cidade, Ló insistiu em permanecer na cidade com as suas filhas, com a sua esposa. E os anjos se apressaram para que Ló realmente pudesse sair da cidade. E aqui ele disse, no versículo 14, nós vamos ler. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com ele. Ou seja, os genros de Ló acharam que era um tipo de piada. Ficaram sorrindo, desdenhando da atitude de Ló. Por quê? Porque justamente Ló havia vivido tanto tempo naquela cidade, armado as suas tendas até chegar em Sodoma, e nunca tinha conversado a esse respeito com a sua família. O que é que acontece, queridos? Aqui nós vemos, quando você se demora para atender à vontade de Deus, nós pagamos esse preço. E aqui no versículo 15 vai dizer, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Ló ainda relutou. O anjo deu aviso para Ló e ele ainda relutou. Ló já estava arraigado naquela cidade. Ló gostava daquela cidade. Apesar da cidade estar o quê? Um caos moral. Será que as nossas cidades também nós já estamos vivendo esse caos moral? E muitas vezes nós estamos marcando passo para deixar as cidades, para encontrar um cantinho, um lugar, para que você realmente possa levar a sua família, antes que nós percamos a nossa família. E aqui nós vemos o que aconteceu, né? Você conhece a história. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Versículo 26 é o mais problemático. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por que, queridos, que a esposa de Ló olhou para trás? Apesar da orientação do anjo de não olharem para trás. Ela amava a cidade de Sodoma. Ela estava deixando para trás sua família, seus pertences. Ló teve tempo de preparar sua família, mas aquela situação foi feita abruptamente. Os anjos chegaram e Deus já tinha o quê? Que realmente cumpriu seu juízo sobre Sodoma. Então, Ló não teve escolha. A sua esposa transformou-se em estátua de sal. Quando você vai ler Patriarcas e Profetas, você compreende por que isso aconteceu com Ló. E eu queria mostrar aqui para você um pequeno texto, aqui também do livro Eventos Finais. Aqui no Eventos Finais, eu vou ler para você o que está aqui na página 84 e 85, vai justamente tratar da questão de Ló. O que aconteceu realmente com Ló? Então aqui nós temos, quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló,
se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a sua família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Ló teve a oportunidade de realmente tirar a sua família daquela cidade. O mais triste é que Ló vai se encontrar sozinho no céu, sem filhos, sem filhas e sem a esposa. Por quê? Por uma decisão, por uma questão de escolha. Queridos, que nesses dias aproveite para orar a Deus acerca realmente da vida no campo, como você pensar ali juntamente com o Senhor. Busque ao seu Deus, Ele vai orientar cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.